Olá, pessoal. Sou a professora Olivia Soares e agora vamos dar início à disciplina Sociologia da Educação, que é uma das disciplinas que compõe o currículo da licenciatura plena em Geografia, ministrada pela UAB e pela Certec, certo? Bom, desejo a todos de antemão um excelente percurso de aprendizagem e fiquem atentos aos materiais postados e a todas as leituras que precisam ser realizadas, os vídeos que precisam ser vistos, pois essa disciplina é de fundamental importância para a prática docente, tá? Bom, alguns alunos já me conhecem, a gente já teve algumas experiências juntos. Eu sou a professora Lívia Soares e sou professora efetiva do campus IFMA Pedreiras. Sou da área de língua portuguesa, com doutorado e mestrado em letras. Estou formada pela Universidade Federal do Piauí, certo? E realizo pesquisas sobre literatura fantástica, letramento em ensino, literatura e representações de gênero, literatura contemporânea. Este aqui é meu e-mail e caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da disciplina, não, por favor, não hesitem em mandar mensagem tanto pelo AVA quanto pelo e-mail, ok? Bom, vamos começar com vocês apresentando o objeto de estudo dessa disciplina, né? O ementário. Bom, a gente vai partir do princípio dos conceitos e das limitações do campo de estudo da sociologia da educação, a relação entre educação, sociedade, cultura e trabalho, com base nas teorias sociológicas filiadas às correntes de pensamento positivista, funcionalista, estruturalista, marxista e pós-estruturalista. O papel da educação nas formações sociais, na transformação da sociedade e, principalmente, a explicação sociológica para as questões educacionais e para a escola, Estado e a articulação da educação com o trabalho, certo? Bom, para começar, o objetivo geral é especialmente compreender a sociedade como cerne da educação, como uma importante ferramenta de relacionamento entre os indivíduos. Entre os objetivos específicos, nós precisamos refletir a experiência educacional sob condições historicamente determinadas, possibilitar ao aluno compreender a educação como elemento determinado e determinante da sociedade, ao mesmo tempo que ela determina, ela também é determinante para a sociedade. Identificar a função social da educação no contexto das sociedades modernas, reconhecer as correntes do pensamento sociológico clássico e contemporâneo, que têm influenciado as práticas educativas no contexto brasileiro. E aí nós organizamos o plano de ensino em 4 unidades. A primeira unidade, nós vamos nos basear na origem da sociologia. A segunda unidade, a contribuição da sociologia clássica para a educação. A terceira unidade, a escola como reprodução das relações sociais. A quarta unidade, a educação, cidade e movimentos sociais. Como é que a luta por escolas no Brasil contemporâneo, os movimentos sociais, a educação, a segregação urbana e as desigualdades sociais, a cidade, né, pensando o espaço geográfico e qual é a influência disso para o ensino e aprendizagem, certo? E aí, minha gente, como ponto inicial, pontapé inicial da nossa discussão, ao longo dessas 60 horas, eu trouxe aqui alguns conceitos iniciais que serão importantes para o andamento dos estudos de vocês, certo? A importância da educação em uma perspectiva social. Bom, você sabe que o ensino da geografia ele é bem amplo, né? Bem abrangente. Envolve tanto o aspecto físico, o aspecto político, né? O aspecto social, o aspecto econômico. Então, a geografia é uma disciplina bastante, uma área de atuação muito abrangente, né? E falar sobre a importância da educação e a perspectiva social é falar da própria constituição e reprodução do sistema social. Afinal, é através do processo educativo
que os homens aprendem a ser, a pensar, a conviver, a fazer e a perpetuar sua cultura, seus hábitos e valores, componentes da vida em sociedade. E aí, para vocês verem como a sociologia ela se coaduna também com a geografia, né? Quando a gente vai pensar em todos os fatores externos que contribuem para a perpetuação da cultura, os valores, os hábitos, componentes da vida em sociedade. Eu trouxe também aqui a contribuição de um escritor chamado Carlos Rodrigues Brandão, que ele diz no livro Que é Educação que ninguém escapa, né, a esse processo, mesmo em situações não formais, né, que a gente vai aprender o currículo oculto, né, que mesmo que não estejamos numa sala de aula entre quatro paredes, mesmo assim é possível tirar algumas informações, alguns elementos que contribuem para o processo educativo, né? Então, por que a sociedade de hoje e de ontem, tanto as modernas, as industriais, simples, complexas, rurais e urbanas, com classe, sem classe, com Estado ou sem Estado, elas precisam do processo, utilizam-se do processo educativo na sua constituição, né? Tanto na renovação e na perpetuação. Vocês vão ver ao longo da disciplina que, mesmo em estados em que predominam ditaduras, que predominam as ideologias, né, o autoritarismo, mesmo assim, o processo educativo, as escolas, elas são moldadas aos interesses daquele regime, né? O que aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, isso, né? Durante o período em que a escola tinha que ter uma disciplina eh, específica para falar da educação moral e cívica, né? Nas escolas para meninos, em que havia o ensino entre aspas, de práticas que eram consideradas de mulheres, né? A costura, a cozinha, o cuidado ali com a casa. E isso, graças a Deus, mudou, né? Que ninguém merece. Agora, quais são os processos externos e internos que estão envolvidos nesse processo educativo, né? Essa pluralidade de forças. Se a gente for analisar as perspectivas externas, a perspectiva externa, a gente vai ver que o contexto familiar, o rendimento econômico das famílias, né? Enfim, qual é a situação de vulnerabilidade daquele aluno? Isso vai interferir no ensino dele, na aprendizagem dele? Claro que sim, né? Quem é que aprende com vulnerabilidade? Tanto psicológica também, né? Isso também um ambiente de opressão. Isso vai interferir no rendimento do aluno, a comunidade, sua religiosidade, as associações de classe. Aí, quando a gente vai analisar também as forças internas, quais são essas forças internas? Tanto as políticas públicas, a legislação educacional, a estrutura e regime escolar, o corpo docente e a estrutura da própria instituição, certo? Tudo isso interfere. Então, vocês estão vendo aqui, né, gente? Que o ato de ensinar, ele envolve múltiplas forças, né? E que cabe a nós, vocês, né, futuros docentes, conhecer e reconhecer isso durante o processo na prática de vocês, tá? Então, o que essa sociologia da educação vai se basear? Especialmente a educação como um processo social global, né? Os sistemas escolares e a escola como unidade sociológica. Então, por exemplo, por que existe bullying na escola? Por que existe racismo? Por que existe homofobia na escola? Porque é um microcosmo que reproduz tudo que está ali em torno, né? Então, como é que essas questões sociais, essas tensões podem ser combatidas, discutidas no contexto escolar para que a sociedade possa melhorar ou possa superar essas questões, né? Então, é nessa perspectiva que a gente vai abordar os conteúdos. Eu peço que vocês tenham muito cuidado com a originalidade, a qualidade dos materiais enviados,
É comum a gente encontrar muitos trabalhos idênticos ou clonados na internet. Plágio não faz parte da prática de um aluno com ética, né? Até porque é crime. Então façam os trabalhos sem copiar, sem, mesmo que seja um trabalho do seu conhecimento, mas faça do seu conhecimento, sem recorrer à inteligência artificial, sem recorrer a trabalhos já clonados, já publicados, sem recorrer a textos que os próprios colegas divulgam, né? Então, os fóruns, eles precisam ser respondidos com bastante consciência, já que a gente está trabalhando aqui com uma disciplina que envolve o senso crítico. Então, é importantíssimo que vocês tenham esse cuidado na hora da elaboração dos materiais. Lembrando que o aluno de educação à distância é um aluno que tem que ter autorresponsabilidade, né? Então, qualquer dúvida que ficar, que aparecer durante essa disciplina, mandem o e-mail ou mande mensagem lá no AVA, tudo bem? Pois, desde já eu agradeço a atenção e desejo bons estudos e um bom percurso de aprendizagem. Um abraço.